Senhor, queridos. Quem aqui esteve na reciclagem do Veredas Antigas nesse fim de semana? Deixa eu ver. Que bênção. Nós passamos um bom tempo juntos. Tem alguém cansado? Esgotado? Renovados. Essa é a palavra certa. Eu costumo dizer que Veredas Antigas é palavra de Deus na veia. Correndo. Foi maravilhoso mesmo, foi um tempo bom. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. O tema da mensagem dessa noite é força para prosseguir. Queridos, eu confesso que eu precisei, antes de qualquer um, de ter força para trazer essa mensagem hoje. Porque as minhas últimas duas mensagens foram referentes à tribulação. Eu falei assim, eu vou virar o pastor tribulação. Pastor, problema, eu não vou levar mensagem que fale de tribulação hoje. Eu estava convicto no meu coração que eu não faria isso. Queridos, mas o Espírito Santo não permitiu. E está me incomodando desde ontem com essa mensagem. E ela já não estava pronta, hoje eu acordei cedo para trabalhar nela. E lá vou eu falar de tribulação de novo. E eu creio que há um propósito de Deus nisso, sabe? Então nós vamos dar continuidade no que nós ministramos da última vez. E o nosso texto inicial está em Filipenses capítulo 4, verso 10. Que diz assim, todos acharam? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. O apóstolo Paulo está dizendo que ele vinha passando por dificuldade, está agradecendo o povo pelas ofertas que ele havia recebido. E no 11 ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de, assim de abundância como de, tudo posso naquele que me fortalece. Ele começa dizendo, queridos, dos contrastes da vida pessoal dele. Falando que ele já teve experiência tanto de humilhação como honra, de fartura como fome, de abundância como escassez, de estar sendo ajudado em meio à pobreza. São contrastes. E eu fiquei pensando, você sabe que a gente está nessa condição também? De viver de contrastes? Querido, é impressionante a velocidade que as coisas estão acontecendo. É impressionante do jeito que você vai dormir tranquilo, sem problema nenhum, e já acorda. Nos primeiros momentos do dia, parece que o chão debaixo de você já está faltando, pela grande quantidade de problemas que estão surgindo. A gente não tem experimentado períodos muito longos de tranquilidade e paz. São problemas em cima de problemas. Não sei se com vocês é assim. Quem tem passado por dificuldades e problemas aqui? Deixa eu ver. É notícia ruim de todo jeito. É complicação de todo jeito, dificuldade de todo jeito. Tem hora que a gente está bem demais, fica um período bem demais, bom demais, e de repente vem uma rasteira, uma pancada, e a gente já está passando por tribulação de novo. É difícil o jeito que ele começa dizendo. Tem hora que eu estou em cima, tem hora que eu estou embaixo, tem hora que eu estou em cima, tem hora que eu estou embaixo. Mas no final ele traz um alento, uma esperança.
apesar da vida viver de contrastes, apesar de eu dormir bem e acordar cheio de problemas, apesar do mundo estar querendo me esmagar, apesar de vez em quando eu passar fome, de vez em quando eu ser humilhado, apesar de eu viver em escassez de vez em quando, ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Essa é a boa notícia. Que por mais dificuldades que nós estejamos passando, por mais lutas que nós estejamos enfrentando, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Isso é esperança. 1 João 5,4, podem abrir, vamos discorrer uns 3 versículos aí. 1 João capítulo 5, verso 4. Lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. João 16, 33, não precisam abrir, que vocês conhecem de cor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, Jesus dizendo. No mundo passais por, mas tende bom ânimo, por quê? Alento. Apesar dos contrastes, apesar das dificuldades, dessa gangorra, que de hora que está bom, hora está ruim, nós temos alento e esperança. Porque Jesus passou por todas as aflições e Ele venceu o mundo. E Ele é a nossa esperança. Romanos capítulo 8, verso 35, podem abrir. Texto muito conhecido e muito bonito. Romanos 8, 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Quem vai te separar do amor de Cristo, querido? Tribulação? Sim ou não? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? A morte? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a escassez, nem a nudez, nem a humilhação, qualquer luta que você tiver, querido, ela não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é uma firme esperança para o tempo mau. As coisas podem estar ruins e complicadas, mas ainda há esperança. Não podemos permitir que a tribulação ultrapasse o limite de sua ação e nos destrua. Entre a sua tribulação e você ainda há Jesus. Entretanto, por mais que nos esforcemos, existe sempre um limite de ação. Um ponto máximo até onde conseguimos nos esforçar e ir adiante. É o limite de nossas forças, o ponto máximo até onde se pode ir. Quando as coisas ficam difíceis, estamos como que impedidos de ir adiante, o poder de Deus se manifesta a nosso favor. Isso é muito comum nos nossos limites. Às vezes, querido, o poder de Deus só se manifesta quando não há mais para onde fugir, ou não há mais o que fazer. Todos nós temos um limite de ação, um limite até onde nós conseguimos suportar. Deus permite que cheguemos nesses limites de ação, e em muitos casos Deus espera que cheguemos até Ele. A partir daí, impossibilitado de ir adiante, o poder de Deus se manifesta e conseguimos prosseguir. Mateus 24, 13, o pastor Nildo leu aqui na última palavra: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Aquele porém que perseverar até quando? Até o fim, com limite.
chegar até o ponto máximo. Querido, todos nós, por mais resistentes que sejamos, nós temos um limite para o sofrimento, para a dor, para a tribulação. Chega a um ponto que a gente não consegue mais ir adiante. Para ser salvo, será preciso perseverar até o fim. Ou, em outras palavras, até o seu limite. Precisamos estar prontos para perseverar e prosseguir até o ponto máximo de nossas forças. Precisamos estar prontos para suportar a dificuldade até o limite máximo de sua ação. Quando não houver mais saída, o mover de Deus nos fará ultrapassar todos os limites. Onde você não conseguir mais ir, Deus irá fazer com que você ultrapasse o seu limite, irá prover livramento para que você consiga ir adiante. Em Colossenses 1:29, não precisam abrir, o apóstolo Paulo diz assim: por isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Sabe o que ele está dizendo? Que ele vai até o limite máximo. Por isso é que me afadigo. Eu vou até onde eu consigo ir. Eu vou até onde dá para ir. E ele continua dizendo, esforçando-me o mais possível. Muitas vezes, queridos, nós somos forçados até o limite máximo da tribulação, da dificuldade. Para entendermos melhor essa questão, e agora nós chegamos no nosso texto base dessa noite, nós vamos ver dois acontecimentos específicos onde a ação de Deus foi operada no limite, para entendermos melhor onde acaba a nossa ação e onde começa o mover de Deus. Vocês abram para mim, em Êxodo capítulo 14, verso 13. E abram também juntos, nós são dois textos, de Josué capítulo 6, verso 20. Êxodo capítulo 14, verso 13. E Josué capítulo 6, verso 20. Todos acharam? Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Josué capítulo 6, verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. São esses dois os textos bases dessa noite. Queridos, primeira história muito conhecida, o povo é liberto do Egito, e apesar de haver um senso de euforia, olha o contraste, estamos libertos, estamos livres da escravidão, eles se achegam de frente ao mar e se veem encurralados pelos egípcios, então eles passam do senso de libertação para o senso de morte, e onde eles não podiam mais agir, onde eles não podiam fazer mais nada, não havia mais nada que eles pudessem fazer. Eles chegaram no seu limite, eles não podiam sair nadando pelo mar, nem voltar para trás para o Egito. Não havia nada que pudessem fazer. E ali Deus vê o momento de entrar em ação, e Ele entra em ação e traz livramento. No outro texto, nós vemos o povo chegando na terra prometida, com Josué como líder, e a hora que eles vão enfrentar o primeiro povo, a primeira cidade, eles encontram Jericó, que era fortalecida por uma muralha intransponível. E eles chegaram diante daquela muralha, não se podia ir adiante, nem voltar para trás, estavam encurralados.
a terra estava ali, havia um povo a ser destruído, eles não podiam transpor a muralha. E onde estava a impossibilidade deles, começou a possibilidade de Deus. E Deus rompeu com a muralha para que eles pudessem seguir adiante. Então nós temos um contraste interessante no meio desse povo de libertação e limitação. De euforia por estar livre do Egito, de frustração por chegar diante do mar. De euforia por alcançar a terra e de frustração por chegar diante de uma cidade que não podia ser tomada. Diante das dificuldades, queridos, dessas dificuldades intransponíveis desses dois textos, eu queria hoje aprender com vocês 3 lições específicas no que diz respeito a seguir adiante quando nós estamos limitados. Muitas vezes a gente se vê na mesma condição daquele povo, a gente não tem para onde ir, não sabe mais o que fazer. Às vezes a dificuldade é tão intensa, a barreira é tão grande, a condição é tão difícil que a gente fica meio sem rumo, sabe? Não dá para voltar, não dá para seguir adiante, a gente fica limitado, se sente limitado no nosso raio de ação, sem saber o que fazer. E eu queria extrair 3 lições específicas do que é essa limitação hoje em meio à tribulação. E a primeira delas, queridos, a primeira lição, é que quando nós estamos no limite, gravem isso aí, quando nós chegamos no limite, em muitas situações, Deus não opera no que é mais urgente, mas naquilo que é mais importante. Quando nós chegamos no limite, em muitas situações, Deus não opera naquilo que é mais urgente, mas naquilo que é mais importante. Como é que é isso? O povo chegou, saiu do Egito e chegou diante do mar. Hora que eles chegam, a Bíblia fala que o povo acampou ao redor do mar. Ou seja, havia uma limitação para eles de seguir adiante? Havia, mas havia um certo senso de tranquilidade, tanto que eles acamparam em volta. Vamos acampar, depois a gente resolve o que faz. Mas de repente, querido, você sabe o que acontece? Eles olham no horizonte, e você sabe o que vem lá? E vem o faraó e o seu exército armado. E aí aquela paz que estava, aquela tranquilidade, aquele senso de sossego, pela limitação, ele é rompido, porque eles estão prestes a ser massacrados pelo exército de Faraó. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos o mar à frente limitando-os, e vemos o exército do Faraó atrás pressionando-os. Qual dessas duas coisas precisava de uma solução urgente? Eles estavam imprensados pela dificuldade? Qual das duas precisava de solução urgente? Todo mundo com medo de errar. Vamos pensar. O mar ia sair dali? O mar poderia ser solucionado posteriormente? Poderia, gente? E o faraó? Qual que era mais urgente? O exército. A necessidade mais urgente de tribulação do povo não era o mar, era o exército. Se eles pudessem pedir algo para Deus para resolver a situação, eles não iam pedir com relação ao mar, eles iam pedir com relação ao exército. Deus provê livramento naquilo que nós precisamos agora. E o que nós precisamos agora é que o Senhor pare esse exército. Porque se o Senhor não os destruí-los, nós vamos morrer. Agora é interessante a ação de Deus. É interessante o que Deus faz. O que Deus opera primeiro? Deus destrói o exército? Deus faz o que primeiro? Deus abre o mar. Era o mais urgente? Era o mais urgente, queridos? Mas é interessante a ação de Deus aqui, porque Deus, em vez de cuidar da necessidade mais urgente que eles tinham naquele momento, Deus cuida da necessidade mais importante. Porque eles precisavam prosseguir. Porque
Porque Deus não faz o povo andar para trás, eles precisavam ir adiante. Havia uma promessa de terra prometida. Se Deus prometeu que ia levá-los à terra prometida, o mais importante para eles era caminhar em direção à terra prometida. O exército do faraó não era a necessidade mais urgente que eles tinham. Era só uma dificuldade de percurso, mas o mais importante era continuar caminhando. E Deus trabalhou naquilo que eles tinham de mais importante. Muitas vezes, queridos. Gente, é interessante que Deus faz assim, ó. O exército vinha lá, eles precisavam atravessar o mar aqui. Aí Deus pega a coluna de fogo e coloca entre eles, entre Israel e o faraó. Lembram disso? Por que Deus não lançou a coluna de fogo e botou fogo no faraó? Resolve o problema do faraó logo, é o mais urgente. Pega a coluna de fogo, em vez de só colocar a barreira para eles não nos alcançar, já bota fogo em todo mundo e resolve o problema. Mas só que Deus não trabalha assim. Deus resolve aquilo que é mais importante. Muitas vezes, queridos, quando nós chegamos no nosso limite, queremos que Deus opere nas urgências que nós temos. Mas Deus nem sempre opera nas urgências. Ele opera naquilo que é mais importante. Em muitos casos, o que é urgente não é importante. E nós ficamos focados só naquilo que é urgente. O povo ficou desesperado por causa de quem? Do faraó. Lembra o que o povo vira para Moisés e fala? Não tinha sepulcro lá no Egito, não, para você tirar nós de lá e fazer morrer aqui? Desespero foi por causa do faraó. O foco dele estava no faraó. Não naquilo que era mais importante, mas naquilo que era mais urgente. O mais importante para esse propósito não era o que estava atrás, mas o que estava à frente. Olha como é que é a nossa visão. Você tem na sua casa um cônjuge que não é convertido. O marido é um pangaré, um cavalo. Dá coice à torta e à direito. A mulher é dissimulada. E mulher é uma bênção, mas quando ela dá para ser dissimulada, ela é para valer. Qual que é a urgência? Deus muda o meu cônjuge. E a gente fica nessa urgência. Deus, eu preciso do seu socorro. Muda o meu cônjuge. Muda o meu cônjuge. Muda o meu cônjuge. Mas há algo mais importante que Deus quer fazer do que atender a sua necessidade urgente de mudar o seu cônjuge. É mudar você. Às vezes a gente pede para Deus atender naquilo que a gente sente mais. Deus faz ela parar de fazer isso. Deus faz ele parar de fazer isso. Eu preciso disso com urgência. E às vezes a gente quer o negócio para ontem. Mas Deus quer mudar aquilo que é mais importante. Sabe quem que é? Você, querido. Deus quer mudar você. Às vezes a gente está com dificuldade com os nossos filhos que estão rebeldes e não estão querendo fazer o que a gente quer. E a gente fica pedindo para Deus atender naquela urgência. Deus, muda o coração do meu filho, muda o coração do meu filho. Mas Deus quer atender naquilo que é mais importante. Converter o coração dos pais aos filhos. Quer trabalhar com você. Às vezes a gente tem uma enfermidade específica na família e fica pedindo na urgência, Deus cura a enfermidade, mas Deus não trabalha com o mais urgente, Deus trabalha com o mais importante. E às vezes o mais importante é te ensinar e confiar a crer nele. Enquanto o mais importante não for resolvido, o mais urgente não vai acontecer. Deus, me tira das dívidas, eu estou endividado, isso é urgente. O mais importante, eu vou te ensinar a fidelidade naquilo que eu te dou. Às vezes a gente fica pedindo para resolver a causa urgente e Deus quer trabalhar naquilo que é realmente importante. Deus quer trabalhar com você, querido. Deus quer trabalhar com você. Às vezes você está pedindo causas urgentes aí. E eu creio que Deus mostrará para você hoje o que é realmente importante. Sabe a tribulação que você está passando? Sabe o limite que você chegou? A situação onde você chegou? É tempo de buscar em Deus o que é mais importante nessa tribulação. O que Deus quer cuidar nessa tribulação. O que Deus quer fazer durante essa tribulação. Em Mateus capítulo 9, verso 1. Abra para mim, eu não ia abrir não, mas não estava no contexto. Olha como é que Jesus faz nessa questão específica. Mateus capítulo 9, verso 1. Mateus capítulo 9, verso 1.
Olha como é que Jesus age. No verso 2, queridos. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo. Quem acha que essa frase seria terminada assim? Toma o teu leito e anda. Quando ele fala assim, tem bom ânimo, levanta, toma o teu leito e anda. Não seria o mais usual? Mas só que muitas vezes Deus não opera naquilo que é mais urgente, mas naquilo que é mais importante. O que Jesus fala para esse paralítico? Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Olha que coisa interessante. Qual era a necessidade urgente desse paralítico? Quem é que concorda comigo que a necessidade urgente era ele voltar a andar? Era o que ele mais queria. Era o que todo mundo esperava que acontecesse. Foi lá para isso, foi levado para isso. Mas só que muitas vezes, Deus não trabalha naquilo que é mais urgente, mas naquilo que é mais importante. Querida, eu vou falar um negócio para você aqui. Era muito melhor esse paralítico entrar, morrer paralítico, velhinho, nunca ter andado e ter os seus pecados perdoados, do que voltar a andar sem ter os pecados perdoados e viver a eternidade no inferno. Estou falando besteira? Aí, Jesus termina o assunto com o paralítico. Filho, tem de bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Aí o pessoal fala assim, mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Olha que negócio interessante. Você sabe qual foi a sorte do paralítico? De ter escriba lá, que condenou a atitude de Jesus, porque senão ele tinha morrido paralítico. Mas era muito melhor ele ter morrido paralítico e salvo, do que morrer andando sem ter o perdão dos pecados. E às vezes a gente se concentra só naquilo que é urgente. Deus, eu preciso dessa solução agora. Deus, eu preciso que o Senhor resolva isso agora. Deus, eu estou passando por dificuldade agora. E esquece do trabalhar de Deus em nós, queridos. Deus não quer só restabelecer as coisas urgentes. Deus quer restaurar a sua vida por completo. Às vezes a gente bota, igual aqueles cavalos de carroça, bota um negócio assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Senhor, mata o faraó, mata o exército, mata o faraó, mata o exército. Não, eu vou fazer o que é mais importante. Vou fazer o que é mais importante. Muitas vezes, queridos, muitas vezes, as causas urgentes na sua vida não foram resolvidas, porque as mais importantes ainda estão pendentes. Gravem isso aí. Muitas vezes, as causas urgentes que você tem para tratar com o Senhor na sua vida não foram resolvidas, porque as mais importantes ainda estão pendentes. Às vezes o seu casamento, que é uma causa urgente, você quer que ele seja restaurado, mas ele não vai ser restaurado enquanto o mais importante não estiver concluído, enquanto Deus não tiver terminado a obra dele na sua vida. Isso é o mais importante. Deus quer trabalhar pessoalmente com você. Às vezes fico jovem, né? Senhor, eu quero casar, quero casar. Quem quer casar aqui? Ainda bem que você levantou a mão, Samuel. Né, Tainara? Ainda bem. Às vezes fica pedindo, Deus, me dá um marido. Me dá um marido. Causa urgente. Me dá um marido, me dá um marido, me dá um marido. Me dá uma esposa. Eu estou falando marido porque normalmente, né? Os homens não pedem tanto, né? Os homens não têm essa... Normalmente. Deus, me dá um marido, me dá um marido. Ou então, Deus, me dá uma esposa, me dá uma esposa. E fica naquele pedido de causa urgente. Mas Deus quer trabalhar no seu coração para te deixar pronto para receber a pessoa certa. Às vezes, o urgente não foi resolvido. Às vezes, o importante não foi resolvido para que o urgente aconteça. Enquanto Deus não trabalhar em você individualmente e pessoalmente, enquanto Deus não concluir o mais importante, Ele não vai fazer o que é mais urgente.
Deixa Deus, jovem, quem levantou a mão quer casar, deixa Deus trabalhar no seu coração primeiro. Eu vou falar de santidade, vou falar de padrão de Deus, vou falar de fidelidade. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus concluir o mais importante, para que depois venha o mais urgente. Muitas vezes Deus não trabalha com o urgente, Deus trabalha com o importante. E muitas vezes, gente, a gente considera assim, mas o urgente é importante. Nem sempre, viu, querido? Há coisas mais importantes que não são urgentes. Se você considera algo urgente na sua vida para o mover de Deus, deixe Ele trabalhar primeiro naquilo que é mais importante. E o mais importante para Deus sempre foram as pessoas. Antes de trabalhar na sua causa, Deus quer trabalhar naquilo que Ele considera ser mais importante. Ele quer trabalhar em você. Sua causa talvez seja urgente, mas enquanto Ele não terminar a obra em você, a urgência da sua causa não vai mover o coração de Deus. Deixa Deus trabalhar em você primeiro. Então, primeira consideração, queridos, quando estamos no limite, Deus não opera no que é mais urgente, mas naquilo que é mais importante. Segunda, barreiras intransponíveis não são vencidas com murmuração, mas com visão de fé e confiança. Êxodo capítulo 14, verso 13. Vocês estão com o Êxodo aberto ainda? Êxodo capítulo 14, verso 13. Êxodo capítulo 14, verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Se você for procurar no texto aí antes desse versículo, você não vai ver Deus falando para Moisés essa questão de os egípcios vão sumir da sua vista. Não tem isso aí. Você não vê Deus falando que iria destruir o exército de Faraó. Você sabe o que Moisés fez, querido? Moisés profetizou. Está vendo os egípcios que vocês veem hoje? Pois é, nunca mais vocês o tornarão a vê-los novamente. Agora é interessante que o povo, quando viu o exército do Faraó, a primeira iniciativa que eles tiveram foi de reclamar da situação que eles estavam. Mas não havia sepulcros no Egito para que morrêssemos lá e o Senhor nos trouxe aqui para que morrêssemos aqui. Reclamar. Agora, diante da dificuldade, Moisés se ampara na promessa de Deus e profetiza com relação ao povo: os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Querido, você sabe o que nós precisamos aprender? Precisamos aprender a parar de reclamar quando a gente passa por dificuldades, estamos nos nossos limites, e começar a abrir a nossa boca para profetizar a libertação da parte de Deus. Muitas vezes, quando a gente está num beco sem saída, está passando por dificuldade, a gente abaixa a cabeça e começa a ter um sentimento de autocomiseração. Ai, que dó de mim, ai, estou passando por luta, ai, que dificuldade. Querido, nós precisamos criar a conduta de abrir a nossa boca para dizer com autoridade de que o livramento virá. Está passando por dificuldade, está passando por luta, começa a dizer que vai passar. Moisés não negou a realidade. Moisés não olhou para o exército e falou assim: vocês não estão vendo o exército. Ele não disse isso. Ele disse: o exército que vocês veem hoje, vocês não verão mais. Você sabe o que é fé, querido? Fé não é negar a realidade. Fé é chamar à existência coisas que não existem. Fé é ter a convicção e a certeza de que aquilo que ainda não é real, passará a ser real. Querido, você está diante de uma barreira que você não consegue transpor. Está diante de uma dificuldade que você não consegue passar. Olha para ela e diga assim: hoje eu não consigo passar, mas amanhã eu vou conseguir.
O tempo de Deus na minha vida, o tempo da minha vitória está chegando. Está passando por luta, está passando por dificuldade. Em vez de abaixar a cabeça e dizer que não vai conseguir, que não vai dar conta, que está difícil, começa a olhar e dizer assim: hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Porque o meu Deus é poderoso e Ele há de perseverar, há de vir a meu favor, Ele há de fazer algo por mim. Querido, nós precisamos criar essa conduta de abrir a boca para profetizar diante das dificuldades. Quando Davi foi lutar com Golias, ele pegou 5 pedras do ribeiro, botou no alforje, chegou diante de Golias. Queridos, a mesa de apostas era a seguinte: 5.000 apostavam em Golias e 1 em Davi. E o que apostava em Davi era ele mesmo, porque ele tinha certeza que ele ia, né? Ele tinha certeza. Agora é interessante, querido, todas as probabilidades de que ele não conseguiria estavam contra ele. Agora, quando ele chega na frente do gigante, que não tem como ir para frente, nem ir para trás, ele olha para Golias e diz assim: hoje, o Senhor me entregará nas tuas mãos. Sabe o que o Senhor quer que você fale hoje? Olhe para a sua dificuldade, para a sua limitação e diga: eu vou te vencer em nome de Jesus. Eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta, o gigante é difícil, a situação é difícil, mas o Senhor proverá livramento. Eu confio no Deus de Israel, o Senhor é o meu escudo e a minha rocha. Querido, comece a proferir a libertação. Para de reclamar, para de sentir pena de si mesmo, começa a chamar à existência coisas que não existem. Diga: eu vencerei pelo nome do Senhor Jesus. Tenha essa certeza no seu coração. Deixa a sua boca falar isso, querido. Deixa a sua boca proferir isso. É interessante porque o menino impetuoso, viu? Olhar para aquele gigante com aquele olho daquele tamanho e dizer: hoje. Olha como é que ele diz: hoje o Senhor me entregará nas tuas mãos. Olha para o seu problema, querido, diga: hoje o Senhor me entregará nas tuas mãos. Querido, tenha essa convicção, fale, profira, para de abrir a boca para reclamar, para de abrir a boca para mostrar que você não tem fé, que você não vai dar conta, de falar que você está sofrendo. Começa a determinar que você vai romper em fé. Começa a determinar que você vai conseguir vencer. Moisés não tinha nenhuma perspectiva para ele, mas mesmo assim ele diz: está vendo os egípcios que vocês veem hoje? É a última vez que vocês vão ver. Então olhe para a sua dificuldade, comece a profetizar, comece a determinar. Amém, queridos? Feche seus olhos aí no seu lugar. Se você tem passado por lutas, por dificuldades, se você está no limite, se você não sabe mais o que fazer, tem passado noite chorando, quantas e quantas vezes batendo diante de barreiras, sem saber o que fazer, sem saber onde prosseguir. E às vezes você está esmorecido, entristecido, deprimido, abatido. Mas eu gostaria que nessa noite você dissesse, deixasse sair da sua boca, olhando para a sua dificuldade, lembrando-se da sua dificuldade, daquilo que está te impedindo, você abrir a sua boca e dizer: eu serei vitorioso no nome de Jesus. Diga isso, querido. Mas diga com autoridade, não diga porque eu mandei você dizer, não. Está passando por luta, tem coisa aí que você não está conseguindo vencer? Diga com autoridade: essa barreira não é nada diante do meu Deus. Eu serei vitorioso pelo nome de Jesus. Eu serei vitorioso. Amém, queridos? Se você está passando por luta, essa é uma conduta que você precisa manter. Está passando por dificuldade, não sabe o que fazer? Em vez de abrir a boca para reclamar, diga que você vai vencer. Meu Deus é mais forte. Às vezes eu falo com crente, gente, em vez de eu sair com esperança no coração, eu saio entristecido, sabe? É como se não houvesse esperança. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é forte. E às vezes a gente precisa deixar exteriorizar isso, sabe? Sair. Eu creio num Deus poderoso. Em vez de ficar reclamando, chiando, falando que não vai dar conta, que não está conseguindo. Eu creio num Deus poderoso. Hoje está difícil, mas a minha vitória está a caminho. Hoje eu estou passando por luta, mas é só hoje.
Amanhã o sol vai brilhar na minha vida novamente. Amanhã as coisas vão mudar. Amanhã o Senhor virá a meu favor. Querido, nós precisamos manter essa conduta. É como se Deus não tivesse poder, não tivesse força. Mude o seu texto. Como é que chama? Mude o seu script, o seu repertório. Mude a sua conduta diante da sua limitação. Para de falar que não vai dar conta e começa a glorificar o nome poderoso do seu Deus, porque Ele é a seu favor. E nele todas as coisas são possíveis. Lembra de Paulo no começo dessa palavra? Em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Mas tudo posso naquele que me... Repita isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Creia no Senhor. Creia em Deus. Determine isso sobre a sua vida. Querido, mude o texto, mude as palavras. Comece a vislumbrar o tempo da redenção ao Senhor, o tempo de paz, o tempo de tranquilidade. Os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. Isso é determinar, queridos, a vitória. Determinem a vitória. A terceira e última. Quer ver? Detalhe interessante. Às vezes na sua casa tem coisas que você não gosta. Eu voltando no 2 aqui ainda. Às vezes na sua casa tem coisas que você não gosta que aconteça. Em vez de você ficar o tempo todo reclamando daquilo que você não gosta, começa a profetizar aquilo que você quer dentro da sua casa. Às vezes seu marido bebe de vez em quando, você não gosta. De vez em quando ele entorna umas cajibrinas, você fica chateado. Em vez de ficar reclamando que seu marido entorna a cajibrina, fala assim: haverá um dia que a bebida nunca mais entrará na minha casa. Se você vive com problemas com seu cônjuge, porque ele de vez em quando dá uma escorregada, pisada na bola, dá um adultério, você fica o tempo todo reclamando, ele é safado, ele é sem vergonha, ele não vale nada. Diga assim: haverá um dia em que o meu cônjuge terá o coração convertido ao Senhor. Começa a mudar e determinar, querido. Está passando por dificuldade financeira, em vez de ficar, eu não tenho dinheiro, estou passando por luta. A minha vitória está a caminho. Hoje eu estou passando por dificuldade, mas Deus já está trabalhando ao meu favor. Comece a determinar. Comece a determinar. Em vez de ficar o tempo todo reclamando. Eu não tenho carro, não tenho carro, não tenho carro. O meu carro está a caminho. Eu quero passar no concurso, ninguém consegue. Eu não consigo passar em concurso, não consigo um bom emprego. Comece a determinar. Deus já tem um lugar reservado para mim. A minha vitória está chegando. Eu ainda não tenho, mas eu terei. Eu ainda não tenho, mas vai chegar. Comece a determinar com as suas palavras, querido. Chamar à existência aquilo que ainda não existe. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas. Certeza de coisas que se... E a convicção de fatos que se... Eu falei errado, gente. Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não se veem. Então, querido, isso é fé. Você não está vendo, mas você tem certeza que vai chegar. Não tem esperança nenhuma que a situação vai mudar, mas você tem certeza que vai chegar, porque o seu Redentor vive e Ele trabalha a seu favor. Então comece a mudar, querido, o seu jeito de falar diante da limitação, da dificuldade. Levante a cabeça e determine a bênção sobre a sua vida. Terceira, Deus não vai agir quando você ainda pode agir. Êxodo capítulo 14, verso 15. E agora Josué capítulo 6, verso 20, parte B. Êxodo capítulo 14, verso 15. Josué capítulo 6, verso 20, parte B. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, em Êxodo: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Em Josué capítulo 6, verso 20, parte B, diz assim: tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. As possibilidades humanas haviam acabado nesses contextos. Israel havia chegado diante do mar e estava impossibilitado de continuar caminhando.
O mesmo ocorre com o povo diante das muralhas de Jericó. Não havia mais como prosseguir. O agir de Deus nesses casos é interessante. Deus queria que o povo atravessasse o mar e queria que conquistassem a terra. Entretanto, Deus agiu apenas na impossibilidade e permitiu que o povo agisse na possibilidade. Se o mar atrapalhava, Deus abriu o mar, mas pediu para que o povo marchasse. Deus não fez nada onde eles ainda podiam fazer. Deus não os transportou de um lado para o outro, mas permitiu que fossem caminhando. Se a muralha atrapalhava, Deus a fez ruir. Destruir a cidade era da capacidade dos homens. A muralha os homens não conseguiam. Atravessar o mar os homens não conseguiam. Aí o que Deus faz? Deus opera onde o homem não consegue. Vocês estão com a perna boa aí? Vocês conseguem caminhar? Eu vou abrir o mar. Agora, passar do outro lado é por sua conta. Deus disse para Moisés, diga ao povo que façam o quê? Que marchem. Eu vou cuidar daquilo que eles não podem cuidar. Agora o resto eles vão fazer. A Bíblia fala que Josué, lá na frente de Jericó, tinha 40 mil homens armados, homens de guerra armados. O que eles não conseguiam? Destruir a muralha. Era impossível transpor a muralha. Mas destruir a cidade, lutar com a cidade, eles conseguiriam. Então eu vou agir naquilo que vocês não podem. Deus não podia, gente, a Bíblia fala de um terremoto. Aliás, a Bíblia não. Os cientistas falam de um terremoto naquela região, muito grande na era pré-histórica e tal. Deus não podia ter feito esse terremoto, em vez de ruir a muralha, ruir as casas, e as casas caírem por cima do povo de Jericó. Pronto, já estava resolvido o problema de Jericó. Deus não podia ter teletransportado, eu viajei, né? Deus não podia ter teletransportado o povo de um lado do mar até o outro lado do mar? Não teria resolvido o problema? Só que Deus não faz quando o povo pode fazer. Vocês dão conta de lutar, tem arma para lutar? Então vocês vão lutar, eu só vou cuidar da muralha. Vocês têm pé para andar? Então eu só vou abrir o mar, caminhar no meio do mar é com vocês. Às vezes, querido, a gente fica sentado esperando que Deus resolva tudo para nós, e a gente não é capaz de fazer nada e passar a vida esperando. Eu quero o meu milagre. Eu quero que aconteça algo na minha vida, e não move uma palha em direção àquilo que Deus quer, àquilo que você quer de Deus. Deus não vai agir naquilo que você pode fazer. Certa vez eu vi um irmão pedir oração, que ele queria muito passar num concurso, sabe? Pedido bom, quer passar no concurso, eu quero pagar as contas lá de casa, está difícil, a situação está complicada. Falei, que bênção, meu irmão, nós vamos orar para que Deus faça esse milagre. Eu perguntei assim, você está estudando? Não. Aí é milagre mesmo, hein? Vamos ter que fazer umas 18 quarta-feira, só oração aqui não vai dar certo, não. Ou seja, Deus me ajuda a passar no concurso, mas eu vou ficar aqui na minha esperando o milagre. Na hora de preencher a caneta lá, eu vou fechar o olho e preencher. Vai, Jeová. Vai, Jeová. Estudar, cumprir a sua parte, não quer. Às vezes, passa a vida pedindo para Deus mudar o cônjuge. Deus, eu não aguento mais tanta confusão dentro de casa. Deus, eu não aguento, faz esse milagre dentro da minha casa, faz esse milagre dentro da minha casa. Mas não dá um passo em direção à mudança. Não busca a presença de Deus, não busca estar em oração, não busca estar junto dos irmãos, não busca mudança própria, individual. Fica esperando o milagre cair no colo. Querido, naquilo que você pode agir, Deus não vai agir. Você sabe onde é que Deus vai agir? Deus vai agir na impossibilidade. Aquilo que você não pode fazer, você pode ficar tranquilo que Deus vai fazer por você. Agora, naquilo que você pode fazer, não fique esperando, querido, que Deus vai fazer por você, não. Busque, trabalhe, persevere pelo seu milagre. Às vezes eu vejo as curas de Jesus, vou ler, e eu acho um negócio interessante. Quem lembra do cego Bartimeu? Jesus estava passando, o que ele fez? Quem lembra? Gritou. Eu vou ficar aqui sentado esperando o meu Jeová vir aqui curar a minha cegueira. Jesus está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que ele gritava a ponto dos discípulos falavam, para. Mas ele estava desesperado, ele queria um milagre. O que estava dentro do que ele poderia fazer, ele fez. Ele conseguia gritar, ele não conseguia enxergar para chegar perto de Jesus. Mas ele gritar, ele conseguia, então ele gritou.
Querido, naquilo que você pode fazer em direção ao seu milagre, faça, caminhe, ande. Diga ao povo que marchem. Deus não vai operar naquilo que você pode fazer. Ah, Senhor, eu queria tanto uma intimidade maior. Eu queria tanto sentir o Espírito Santo de Deus. Hoje eu vou para a igreja. Eu gostaria de sentir o Espírito Santo de Deus durante o louvor. Mas fica a tarde inteira assistindo Faustão. Depois do Faustão, assiste um pedacinho do futebol. Briga com a mulher antes de sair de casa porque ela está demorando na frente do espelho. E quer chegar na igreja e sentir o Espírito Santo de Deus. Querido, se você quer sentir algo de Deus ou receber algo de Deus, mova-se naquilo que você pode se mover. Vá buscar ler a palavra. Desliga a televisão dentro da sua casa, que é uma praga dos infernos, que te tira da presença de Deus. Às vezes a gente chega aqui e fala assim, nossa, essa igreja hoje está fria. Essa igreja hoje não tem o mover do Espírito Santo. Mas aí vai ver, a parte anterior, antes de chegar na igreja, ele já chegou com o coração fechado por tudo que aconteceu. Querido, se você quer receber um milagre de Deus, mova-se na direção do Senhor. Mova-se na direção do Senhor. Não fique esperando teletransporte, não. Não fique esperando que Deus vai destruir Jericó, não. Se você consegue caminhar, caminhe. Se você consegue gritar, grite. Eu queria ter mais intimidade com o Senhor, mas não lê a Bíblia. Não passa uma vez por semana. Vou falar por dia, não. A Bíblia passa a semana inteira fechada em casa. Não tira um tempo de oração, não vai para o lugar secreto. Eu queria ter mais intimidade com Deus. Mova-se na direção do Senhor. Deus não vai fazer no seu raio de ação. Deus vai fazer na impossibilidade. Todos entenderam isso, queridos? Se o seu milagre depende da sua ação, mova-se até você chegar no limite. Quando você chegar no limite, Deus vai agir. É igual o camarada que vive cheio de dívida. Estou endividado. Senhor, restaura minha casa. Mas ele passa de frente às Casas Bahia, televisão 24 vezes, R$18. Isso cabe no meu bolso, dá para pagar. E vai lá, compra televisão em 24 parcelas, 48. E fica clamando, Senhor, me ajuda na minha vida financeira, me ajuda na minha vida. Queridos, Deus trabalha na impossibilidade, naquilo que você pode fazer, Ele não vai trabalhar. Você quer um milagre na sua vida financeira? Faça o máximo que você puder. Para de gastar. Controle-se. Faça um planejamento, mova-se. E a hora que você tiver feito tudo o que você pode fazer, e mesmo assim não estiver acontecendo nada, a hora que você chegar na impossibilidade, aí Deus vai agir a seu favor. Mas até o caminhar na impossibilidade, a responsabilidade está com você. Prepare-se para agir dentro da sua possibilidade. Certo jovem rico, você chegou até Jesus e o indagou sobre como poderia herdar a salvação. Vocês lembram da situação do jovem rico? Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus deu a ele uma série de coisas a serem feitas. Jesus deu a ele uma série de atividades. E a Bíblia fala que aquele jovem rico saiu deprimido da presença de Jesus naquele dia. Você sabe por quê, querido? Porque ele queria ser teletransportado. Porque ele queria que a cidade ruísse e não a muralha. Porque ele queria que caísse no colo. Ele não estava disposto a se esforçar, a pagar o preço, a se sacrificar. Ele não estava disposto a fazer nada em direção ao milagre que ele esperava de Deus. E ele saiu entristecido. E muitas vezes nós somos assim também, sabe? Nós queremos algo de Deus. E quando Deus joga para nós a responsabilidade de fazer algo, a gente sai entristecido, deprimido. Fala, nossa, então cabe a mim. E perdemos a oportunidade de receber algo de Deus. Mateus capítulo 11, verso 12. Vamos ficar de pé. Mateus capítulo 11, verso 12. Você acha que a salvação vai cair de graça no seu colo? Você acha que o seu milagre vai vir sem qualquer tipo de esforço, sem mudança de vida, mudança de conduta? Em Mateus 11, 12,
A palavra de Deus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... E só se apoderam dele, queridos, aqueles que se... Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Não fique pensando, querido, que o milagre do Senhor vai cair no seu colo. Não fique pensando, querido, que Jesus vai te teletransportar de um lugar ao outro, do mar. Tem que você cumpra a sua parte. Não fique pensando que Deus vai resolver as suas causas mais urgentes sem que Ele resolva as causas principais. Não fique pensando que Deus vai operar algo na sua vida com falta de fé. Não fique pensando que as coisas vão acontecer com você não crendo, abrindo a boca só para reclamar, só para dizer que está sofrendo, não profetizar, não exteriorizar a sua fé. É preciso esforço, queridos. O reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua palavra, Pai, por semear no nosso coração, ó Pai, as riquezas que vêm do teu trono. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas dificuldades nessa noite. Pai, as nossas limitações, Pai, são tantas. Pai, libera a nossa boca para profetizar sobre a nossa casa. Que possamos profetizar sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos, sobre as nossas células. Libera o dom de profecia, ó Pai, no meio do teu povo. Nos ajuda, ó Pai, a agir diferente. Nos ajuda a mudar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem quer tomar uma postura diferente diante da limitação hoje, diga: eu farei no nome de Jesus. Determine. Diga: eu estou pronto para o melhor de Deus. Determine na sua vida, profetize sobre a sua casa. Amém, queridos? Que a sua boca possa destravar para receber o melhor de Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, podem se assentar.